O tema da palavra dessa noite é liberte-se do que te paralisa. Vamos fazer um teste aqui com a caneta? Ok. Liberte-se do que te paralisa. Toda a palavra ela está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 8, do verso 8 a 10. A palavra de Deus conta que uma mulher sunamita, a palavra não diz qual é o nome dela, mas diz que uma mulher da cidade de Sunem, portanto uma sunamita, ela recebe todas as vezes que passa o profeta Eliseu por lá, ela o recebe na sua casa e lhe oferece alimento. Eliseu foi até Sunem e se encontrou com uma mulher rica, e essa mulher rica insistiu para que ele comesse em sua casa, demonstrando ser uma pessoa generosa. Essa mulher convida Eliseu para que vá até a sua casa e com isso ela demonstra uma característica de generosidade. Depois ela diz para o seu marido que reconhecia que ele era um homem santo de Deus. E diz para que seu marido e ela então pudessem construir um quarto para ele. E naquele quarto ela coloca para ele uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Para que todas as vezes que Eliseu pudesse passar por lá, ficasse hospedado na sua casa. Quando eu começo a ler essa história, eu começo a perceber que essa mulher era uma mulher que tinha um coração sensível, era uma mulher que tinha um coração quebrantado, era uma mulher que não olhava apenas para as suas necessidades, mas também olhava para a necessidade de outras pessoas, como ela olhou para a necessidade de Eliseu. Note, ela insistiu para que Eliseu entrasse na sua casa para comer. E aqui, quando você for ler toda a história desta mulher sunamita, você vai ver que uma das versões diz que ela era uma mulher rica. Quando essa mulher hospeda Eliseu na sua casa, quando ela abre a casa dela para receber aquele profeta, quando ela abre a casa dela para receber aquele homem, ela recebe então agora uma recompensa. Olha o que está escrito em Hebreus 13 e 12. Todas as vezes que abrimos a nossa casa, todas as vezes que acolhemos alguém, todas as vezes que hospedamos alguém em nossa casa, aqui em Hebreus 13 e 2, existe então uma exortação ou uma promessa que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Aquela mulher no Velho Testamento não conhecia essa palavra trazida ao livro de Hebreus. Mas aqui diz que todas as vezes que você hospeda alguém, todas as vezes que você recebe alguém, mesmo que você não saiba, você poderá estar hospedando anjos dentro da sua casa. Eliseu não apenas recebe algo daquela mulher, Eliseu não apenas se beneficia daquilo que aquela mulher tinha a oferecer, mas Eliseu agora procura o seu servo e pergunta a ele qual era a necessidade que aquela mulher tinha, porque de alguma forma ele queria recompensá-la. Notamos que aquela mulher possuía muitos recursos financeiros. Notamos que aquela mulher tinha uma boa casa, tinha uma boa condição, era uma pessoa generosa, era uma pessoa hospitaleira, era uma pessoa que amava a Deus, porque reconhecia naquele homem um servo de Deus. Aqui a palavra diz que ela dizia que ele era um homem santo, um santo de Deus. Ela tinha muitos atributos, mas algo faltava a ela. Então o servo de Eliseu diz a ele que ela não tinha algo, ela não tinha um filho. Ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. Aquele homem de Deus dentro daquela casa identificou uma necessidade. Identificou algo que aquela mulher com seus recursos não pôde adquirir em sua vida. E a pergunta que eu te faço é: quando você recebe pessoas na sua casa como anfitrião de um pequeno grupo, quando você abre a sua casa para hospedar alguém, quando você abre a sua empresa para receber seus clientes, como é que você os tem recebido? Você tem sido hospitaleiro? Olha que coisa linda o que está acontecendo aqui nessa passagem. O fato daquela mulher, ainda que ela não soubesse, receber aquele profeta, trouxe a ela uma recompensa. Aqui está. Eliseu, então, faz uma promessa que diz:
A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Quando o profeta disse a sunamita que depois de um tempo abraçaria um filho, ela desacreditou daquela palavra, dizendo que o homem de Deus não deveria mentir para ela. Conforme eu fui lendo essa história, o que me chama a atenção é que é uma mulher com tanta fé, a ponto de hospedar dentro de sua casa um profeta. Uma mulher com tanta fé, a fim de construir um quarto para ele, imobiliar aquele quarto, na expectativa que todas as vezes que ele passasse por Sunem, ele pudesse se hospedar na sua casa. Uma mulher com tanta fé, a ponto de reconhecer nele uma autoridade espiritual. Quando o profeta libera sobre a vida dela uma promessa, quando o profeta identifica na vida dela uma necessidade, ela começa a achar que aquele homem estava mentindo, brincando com os sentimentos dela, brincando com aquilo que havia de mais precioso, a necessidade de ter um filho. Quantas vezes nós acreditamos que Deus faça tantas coisas? Quantas vezes nós desfrutamos de tantas vitórias? Quantas vezes Deus já fez tantas maravilhas nas nossas vidas? Quantas vezes já vimos o favor de Deus em tantas situações? Mas existem outras situações que parece que não vemos nada, parece que não vemos a manifestação do poder de Deus. E pior ainda, acreditamos que naquela área, naquela situação, não existe mais nada que Deus possa fazer. Esta mulher estava assim. Ela já havia aceitado um decreto. Ela já havia aceitado algo na vida dela improdutivo. Ela já havia aceitado que na área da maternidade ela seria infrutífera. Ela já havia aceitado. E por que então ela aceitou? Se ela havia passado por todo este processo, por que aquela mulher aceitou? Porque assim como pode ocorrer com ela, pode ocorrer com qualquer um de nós. Em algumas áreas de nossas vidas, você acredita, investe tempo, recursos, esforços para vencer, para ultrapassar obstáculos porque acredita. Mas em outras áreas, se convence que chegou ao seu limite, ao máximo do seu potencial. E isto com sua vida interna e externa, tudo fica paralisado. Aquela mulher, devido a falta de crédito na palavra de Deus naquela área, por não acreditar que Deus pudesse fazer algo naquela área, estava com essa área paralisada de sua vida. E eu te pergunto, existem áreas da sua vida que estão paralisadas? Existem áreas da sua vida que parece que nada acontece? Ou quando acontece algo de bom, imediatamente as coisas voltam ao mesmo lugar ou regridem? Existem áreas que você parece estar conquistando, territórios que você parece estar conquistando. E quando você chega perto de colocar as mãos e tomar posse, aquilo foge ao seu controle. Da mesma maneira aconteceu com essa mulher. Ela não acreditava que Deus pudesse reverter aquilo. Ela tinha crenças limitantes. Crenças são fatores que impedem de sermos bem-sucedidos nas diversas áreas das nossas vidas, pois criam um bloqueio que não permitem novas iniciativas, novos hábitos para superar os resultados. Aquela mulher tinha crenças, aquela mulher tinha crédito, ela tinha convicções que paralisavam ela. Ela tinha mentiras como sendo verdades. Ela tinha pensamentos que sabotavam o plano que Deus tinha para a vida dela. Ela não conseguia ver nenhuma perspectiva. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em determinadas áreas das nossas vidas. Em algumas vamos muito bem, mas em outras nós não conseguimos ver saída. Não conseguimos ver possibilidade de mudanças. Isso nos paralisa, isso nos aprisiona. Isso faz com que nós não tenhamos fé suficiente para alcançar aquilo que Deus tem. E essas crenças negativas, e essas crenças paralisantes criam um bloqueio entre a ação de Deus e a ação do homem. E como é que essas crenças, como é que essas convicções,
Como é que esses fatores que nos limitam surgem em nós? Primeiro você sente, depois você pensa e depois você responde. Aquela mulher não se sentia com direito de ser mãe. Se você for ler esta história, você vai ver que ele diz que o marido dela era velho. Talvez todas as expectativas dela já não estivessem mais em condições de fazer com que ela acreditasse que um filho poderia ser gerado. Ela sentia desta maneira, logo ela pensava desta maneira, logo então ela respondeu ao profeta dessa maneira. Aquilo que nós muitas vezes pensamos, gera em nós, sentimos, muitas vezes geram em nós pensamentos e geram comportamentos. Aquela mulher sentia, logo ela pensou e respondeu, dizendo para o profeta: pare de brincar, pare de mentir, não faça isso. Todas as vezes que você age segundo os seus sentimentos, todas as vezes que você age segundo as suas emoções, todas as vezes que eu ajo desta maneira, eu estou enfadada ao fracasso. Porque nós temos aprendido que a nossa fé não é segundo aquilo que sentimos, mas segundo a fé que está em nós através da palavra. Se você começar uma dieta, se você começar a fazer um curso de inglês ou de qualquer outro idioma, e você olhar para os seus sentimentos, talvez muitas vezes você já tenha começado e tenha fracassado. Então você tem um sentimento de derrota. Você tem uma crença limitante. Você tem algo que te faz se sentir impotente diante daquela situação. Você nunca conseguirá nada. Se todas as vezes que você for prestar um exame, todas as vezes que você passar por um teste, você for pelo seu sentimento, e aquilo que você tem como experiência não for uma experiência positiva, você já começa achando que você não vai ser aprovado. Porque você sente, você pensa e você age. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter a nossa mente transformada e renovada através do conhecimento da palavra, através do conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós não podemos agir por aquilo que sentimos, mas nós temos que agir segundo a fé do Senhor, segundo o conhecimento da sua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem feito, renovado na nossa mente. O pensamento gera o sentimento, que gera o comportamento. Veja o que diz Tiago 1, do 6 ao 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. A dúvida, ela está em que campo? Das emoções ou da mente? A dúvida está em que campo? Das emoções ou da mente? Da mente. É na mente que você duvida. Mas o que te faz duvidar na sua mente? A falta de fé. A falta do conhecimento. Porque muitas vezes quando temos que tomar decisões, como a pastora Sandra diz, estando aqui, estamos como se estivéssemos no céu, estamos louvando ao Senhor, estamos nos sentindo seguros, estamos nos sentindo protegidos, estamos nos sentindo como refugiados no Senhor. Mas ao sairmos daqui, vamos ter que tomar decisões, e vamos ter que enfrentar grandes obstáculos, grandes desafios, e a pergunta que eu faço é, você vai olhar para os seus sentimentos, ou você vai firmar a sua mente na palavra de Deus? Se você firmar as suas decisões pelo que você sente, você com certeza fracassará. Você com certeza vai tomar atitudes que você não deveria tomar. Mas se você firmar o seu pensamento na palavra de Deus, na palavra de um Deus que não tarda, não falha, não muda, não desiste, então você vai agir em fé.
Porque você vai compreender essa palavra. E você vai sentir aquilo que Deus tem dito para você. E você vai agir. Não baseado no que você sente, mas baseado no que você acredita. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos trazer essa palavra nas áreas das nossas vidas que estão estagnadas e que nada acontece. Nós precisamos dar um novo sentido, um novo significado para tudo aquilo que nos paralisa, para tudo aquilo que nos aprisiona, nos amedronta. Nós não podemos aceitar ter áreas das nossas vidas onde nós desacreditamos completamente, onde parece que nada mais vai acontecer de novo. É como se nessa área você já estivesse morto. A pergunta que eu te faço é: quais são as áreas da sua vida que estão assim? Quais são as áreas da sua vida que você não consegue ter expectativa? Quais são as áreas da sua vida que você não consegue ver mudança? Quais são os resultados que você espera há anos e não acontecem? E uma definição que nós temos para resultado está ligado diretamente à insanidade. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, achando que vai ter resultados diferentes. Se continuar pensando, sentindo e agindo da mesma maneira, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Eu te pergunto, se Jesus veio para nos transformar, se Jesus veio para fazer nova todas as coisas, se Jesus veio para aniquilar a força do pecado sobre as nossas vidas, se Jesus veio para nos trazer uma vida nova, uma novidade de vida, se Jesus veio para nos libertar do cativeiro, se Ele veio para nos trazer restauração, regeneração, cura, perdão, então por que existem áreas que não recebem esta palavra? Porque não podemos, porque em algumas áreas você não desfruta disso, não se alegra nisso, não se regozija nisso. Porque existem algumas áreas em que você não se delicia, você não tem abundância disso. É porque existem crenças que te fazem desacreditar que você pode. A palavra de Deus diz que tudo, absolutamente tudo, você e eu podemos em Cristo Jesus que nos fortalece. A nossa força não está no que sentimos. A nossa força não está naquilo que vemos. A nossa força não está em terceiros, mas a nossa força está no Senhor e na fé que nós depositamos nesta palavra. Nós não podemos nos alicerçar. Nós não podemos construir a nossa vida. Nós não podemos construir as nossas escolhas naquilo que sentimos, naquilo que vemos, naquilo que pensamos. Nós temos que alicerçar as nossas escolhas na palavra de Deus. Por isso nós necessitamos meditar nesta palavra de dia e de noite e ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias pela manhã. Porque é Ele que vai transformar a nossa mente. É Ele que vai renovar o nosso entendimento. É Ele que vai nos fazer enxergar aquilo que nós não podemos enxergar. A palavra do Senhor, ela será colírio para os teus olhos espirituais. Ela será libertadora para os teus ouvidos, quando eles estiverem com audífonos, que você não consegue ouvir a verdade da palavra. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Mente dividida é instável. O que é uma mente dividida é instável? Aqui dentro eu acredito. Aqui dentro eu confio. Mas lá fora não é bem assim. Na vida do outro funciona. O outro pode mudar, mas eu não posso mudar. Quem diz isso para você? Carregamos muitas vezes crenças que não são nossas. Carregamos muitas vezes estigmas que não são nossos. Carregamos muitas vezes apelidos, adjetivos que não são nossos. Ouvi esses dias uma história de uma nutricionista. E disse que a infância dela inteira, ela foi gordinha.
e bem gorda. E a vida inteira disseram para ela que ela jamais poderia emagrecer, porque ela era como a mãe dela. Diferente de suas irmãs que eram como o pai. O pai era magro e a mãe não era. Então ela cresceu assim, passou assim a infância, passou assim a adolescência. Até que um dia, entendendo sobre isso, sobre as crenças paralisantes, sobre os pensamentos que roubam algo de você, pensamentos negativos, pensamentos de derrota. Ela entendeu que aquilo não era dela. Aquela crença não era dela. Aquele estigma não era para a vida dela. Aquele presente era da mãe dela. Então ela me contou que ela foi até a sua mãe e disse para a mãe dela: olha, mãe, eu te agradeço por tudo que você fez e por tudo que você me ensinou. Mas existe algo que eu estou te devolvendo. A crença de que eu jamais poderei emagrecer porque você é gorda. Em outras palavras, ela disse à mãe. Ela me relatou que falou para a mãe de uma forma carinhosa. E ela disse que a partir daquele momento, todos os dias da vida dela, ela se nega a acreditar que ela ficará como a mãe. Que ela não terá qualidade de vida. E por causa dessa mudança de pensamento, por causa dessa fé que ela gerou no coração dela, ela emagreceu 32 quilos. E hoje, ela ensina pessoas a mudarem a forma de pensar, para poder mudar a forma de sentir, para se comportarem de uma maneira diferente. Se essa pessoa que é leiga na palavra de Deus, se essa pessoa que tem o conhecimento limitado da palavra de Deus, pode mudar a história da vida dela, pode mudar a qualidade de vida dela, o que você poderá fazer, meu amado e minha amada, conhecendo a palavra de Deus e o poder do Senhor que se aperfeiçoa naquilo que você pensa que é fraco? O que poderemos fazer, tendo o Senhor como aquele que nos ajuda todo o tempo, tendo o Senhor que nos fortalece, que nos sustenta, que nos encoraja, que vai à nossa frente? O que nós não poderemos fazer se colocarmos o Senhor à nossa frente e trocarmos aqueles pensamentos e aqueles sentimentos negativos pela palavra do Senhor Todo-Poderoso? A palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para o seu caminho. A palavra do Senhor é aquela que te dá uma nova direção. É aquela que abre um caminho que não existia. A palavra do Senhor é aquela que te dá uma possibilidade que você não tinha. Mas você precisa colocar esta palavra na sua mente. Você precisa se decidir todos os dias, viver segundo a palavra de Deus, pensar segundo a palavra de Deus, e não mais segundo os seus sentimentos. Aquela mulher sunamita, pela misericórdia do Senhor, ela recebeu o presente que Deus tinha para ela. Segunda Reis 4,16 diz: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, antes desse filho nascer, quando o profeta liberou àquela mulher uma palavra, ele disse que a seu tempo determinado, segundo o tempo da vida, e a palavra tempo me incomodou bastante. E eu fiquei pensando o que é tempo. Tempo é um intervalo, um espaço entre o presente e o futuro, entre a promessa e o milagre, entre o querer e o realizar. Portanto, se não for mudada a nossa maneira de pensar, sentir e agir, durante esse processo de tempo, de espera, nós seremos reféns do nosso passado. Escute uma coisa. Quando Deus te libera uma palavra, te libera uma promessa, quando Deus fala com você, cria uma expectativa de algo relacionado ao futuro, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, não haverá futuro, porque vamos continuar agindo da mesma maneira, os resultados serão os mesmos.
A sunamita com certeza já havia experimentado decepções, frustrações em seu passado que a faziam sentir, pensar e agir daquela maneira. Aquela mulher não havia dado aquela resposta aleatoriamente. Ela já devia ter sofrido muitas decepções nessa área, que fizeram ela agir daquela maneira, responder daquela maneira. Muito hoje se fala de inteligência emocional, mas Cristo já demonstrava esta capacidade há mais de 2000 anos atrás. Quando nós falamos de pensar sobre aquilo que pensamos, quando nós falamos que nós temos que destruir aquilo que é negativo, que nos aprisiona, nós estamos falando de desenvolver uma habilidade chamada inteligência emocional. Hoje tão em voga nos livros, nos noticiários, hoje tão em voga nos testes, nas agências de emprego, nas entrevistas de emprego. Mas isso não é novo. Isso há 2000 anos atrás, Jesus deixou um dos exemplos. E esse exemplo está em João 8, do 1 ao 11. Quando Jesus estava no templo, apareceram os escribas e os fariseus e trouxeram a ele uma mulher pega em adultério. E naquela época, uma mulher pega em adultério deveria ser imediatamente apedrejada. Conta a palavra de Deus em João que Jesus estava ali sentado no templo. E quando aqueles homens chegaram com aquela mulher, na expectativa de flagrar Jesus, de colocá-lo numa situação difícil, diz a palavra que Jesus se abaixou e começou a escrever então com seu dedo na terra. E aqueles homens descontrolados, aqueles homens agindo segundo aquilo que eles sentiam, cheios de ira, cheios de raiva, começaram a pressionar Jesus e dizer: e aí, o que o Senhor vai fazer? Não vamos aplicar a lei? Jesus então, com inteligência emocional, não agindo segundo os sentimentos, mas segundo o seu pensamento, vai e diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quem for sem pecado, seja o primeiro a julgar a pedra. Inclinando-se, tornou a escrever. Jesus, naquele momento de tensão, demonstrou saber quem era, como deveria agir e o que era capaz de fazer. Escute uma coisa. Quando nós damos ouvidos para essas crenças limitantes, quando damos ouvidos para essas crenças paralisantes, elas tentam nos convencer que você é o que você não é, que você não pode o que você pode, e que você não faz aquilo que você é capaz de fazer. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia como deveria agir, e Jesus sabia do que ele era capaz. Porque ele cria no Pai. Ele acreditava no Pai. Ele não perdeu a calma. Ele não perdeu a paciência. Ele não perdeu o foco. E ele reverteu aquela situação. Jesus não discutiu a lei. Apenas mudou o alvo do julgamento. E em vez de permitir que aqueles homens colocassem a luz da lei sobre aquela mulher para poder condená-la, ele pede que eles examinem a si mesmos à luz do que a lei exigia deles. Diferente do que aquela sunamita fez. Não pensou, respondeu para o profeta. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia o Pai a tal ponto que ele sabia do que ele era capaz, porque o Pai já havia revelado a ele. Você pode ir muito mais além daquilo que você um dia foi. Você pode chegar muito mais longe do que um dia chegou. Você pode conquistar muito mais do que aquilo que você já teve. Você pode ganhar muitas mais vidas do que aquelas que Deus já te deu. Você pode alcançar vitórias que você nunca imaginou ter alcançado. Como é que eu sei disso? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e o que não penetrou no nosso coração,
é o que Deus tem preparado. Mais, infinitamente mais, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É mais. Se é mais, então por que não chegamos lá? Se é mais, então por que não atingimos o ápice? Porque sentimos, pensamos e agimos. Quando nós temos que pensar, sentir e agir. Muito hoje. Imagine se Jesus já tivesse certas convicções e crenças que o impedissem de agir de uma maneira diferente. Aquela mulher jamais o teria visto ressuscitado. Jesus, com aquela atitude, fez com que aqueles homens olhassem para dentro de si, não para a lei, não para as condições e não para os outros. Tire os olhos do outro. Tire os olhos dos seus sentimentos. Olhe para o Pai. Olhe para as promessas do Pai. Olhe para aquilo que te dá esperança. A palavra de Deus diz, esquecendo-vos, pois, as coisas que para trás ficaram. Deixa o passado no passado. Olha para frente. Olha para o teu alvo. Olha para Cristo. Que Cristo seja a sua maior inspiração. Que Cristo seja o seu verdadeiro modelo. Daquilo que você deve ser. É Cristo nosso modelo. Ele que é perfeito. Ele que venceu a morte. E Ele que ressuscitou. E foi Ele que foi preparar lugar juntamente com o Pai. Para nós, para a vida eterna. Ele é o nosso modelo. O problema está que nós temos crenças. O problema está que nós somos constituídos desde o ventre da nossa mãe. Procurando coisas que nós não vamos encontrar. Buscando coisas que nós não vamos encontrar. Por isso das nossas frustrações. Por isso das nossas decepções. Aquela mulher, ela era frustrada, decepcionada, amargurada. Quando ela disse para aquele profeta que ele estava brincando com ela, havia na voz dela, havia na fala dela, havia na resposta dela amargura, ressentimento. E ressentimento significa sentir de novo. Quantos de nós carregamos ressentimentos? Sentimos e sentimos e sentimos de novo. E agimos baseados naquilo que sentimos. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos tratar. O Senhor quer restaurar as nossas emoções. O Senhor quer curar a nossa alma. O Senhor quer nos libertar. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado. Novamente tempo. Segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Acredito que durante o tempo de espera, tempo de gestação, a sunamita começou a sofrer um processo de mudança e transformação. Não apenas física e espiritual. Porque ela teve um aumento da fé, mas emocional também. Aquela mulher começou não apenas a gerar um filho, mas ela começou a ser gerada de novo nas suas emoções e na sua alma. Ela começou a ser curada e tratada. E eu fico pensando que conforme aquele bebê ia crescendo, conforme a sua barriga ia crescendo, conforme as pessoas começavam a notar que aquela estéril não era mais estéril, mas agora ela era uma gestante, ela começou a receber palavras e elogios, ela começou a receber palavras positivas, ela começou a receber palavras que criavam uma expectativa positiva sobre o futuro dela. Olha, você não é mais estéril, agora você vai ser mãe. Quantas vezes você ouviu palavras que te deixaram estéril numa determinada área da sua vida? Mas nesta noite eu estou aqui para te dizer que não existe esterilidade que Deus não possa reverter num filho. Não existe nada que Deus não possa fazer.
Não existe decretos que Deus não possa revogar. Não existe maldições que Deus não possa quebrar. Não existe nada que Deus não possa apagar. E não é amnésia. Não é esquecimento. Significa deixar para trás e quando se lembrar, não trazer mais dor em você. Isso significa cura. Conforme aquela barriga ia crescendo, conforme aquela mulher ia gerando seu filho, conforme o bebê começava a se mexer na sua barriga, o corpo ia mudando. O espírito ia se fortalecendo na palavra do profeta e a alma ia sendo curada todos os dias. O Senhor quer curar as nossas emoções. O Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer nos trazer novidade de vida. O Senhor quer nos trazer despertamento. Ovelha sadia gera ovelha sadia. Precisamos estar sadios. Precisamos estar curados. Porque como vamos curar se não estivermos curados? E é triste quando nos deparamos com alguém ferido. Estivemos durante essas últimas 2 semanas visitando uma mãe. E essa mãe está com seu filho sentenciado na cama do GEPAS, com 2 anos. Na Páscoa deste ano, ele começou a trombar na escola, foi encaminhado para um oftalmo, o oftalmo encaminhou para um oncologista, e o oncologista, num prazo de horas, disse que aquela criança estava com tumor no cérebro. Passou por uma cirurgia, colocou válvula, e deu metástase. E mais do que agora o cérebro do Benício, todo o seu corpo está tomado por tumores. Os médicos já sentenciaram e disseram que ele vai entrar a óbito a qualquer momento. E aquela mãe que não conhece Jesus, que não tem a fé que nós temos, ela aceitou o decreto e já está tomando as providências para sepultar o seu filho de 2 anos. Existe um grupo de intercessores nesta igreja orando por ele desde o mês de abril. Estivemos lá no último sábado, ontem, tentando novamente levar uma palavra de esperança para aquela mãe. Mas ela já concebeu que o filho vai entrar a óbito a qualquer momento. Nada daquilo que nós pudéssemos falar tocou o coração daquela mulher. Ela concebeu aquilo como verdade. Diferente de quando estive visitando e a mãe dela estava naquele quarto e eu disse para ela: você crê que o Benício pode sair dessa, que ele pode ser curado? Ela me disse: enquanto ele existir vida, eu acredito que possa ser mudado e ele pode sair daqui. É a mesma criança. É a mesma situação. É o mesmo diagnóstico. É a mesma sentença. Mas o que muda? Uma age segundo o que sente. E a outra age segundo uma fé que ela nem sabe de onde vem. Baseado em que você age? Você agiria como aquela mãe desesperada? Ou você agiria como aquela avó que ainda se agarra ao fio de esperança que Deus possa fazer algo sobre aquele menino? Eu vou continuar crendo até o último suspiro daquela criança. Porque se Deus curou a pastora Sandra que esteve aqui, Ele pode curar aquele menino. E se Ele pode curar o físico, se Ele pode libertar de tumores, se Ele pode curar do câncer, da AIDS, Ele pode curar das emoções. Ele pode curar dos traumas. Ele pode curar das crenças paralisantes. Ele pode curar das mentiras que se tornaram verdades. Aquela mãe concedeu uma mentira como verdade. O médico sentenciou, ele vai morrer. Essa mulher, depois que o seu filho nasceu e cresceu, ele foi para o campo com seu pai. E diz a palavra de Deus que ele sentiu fortes dores de cabeça e começou a gemer e gritar.
E o seu pai então disse, levem ele de volta para casa. E ao meio-dia, esse menininho que o profeta deu para ela através de uma palavra, morre, entra em óbito. Aquela mãe tinha duas escolhas. Preparava o funeral, comprava o caixão, chamava os vizinhos e agia pelos sentimentos dela, aceitando aquela sentença, aceitando aquela perda. Afinal de contas, para quem não tinha nenhum, o tempo que ele viveu era suficiente, não era? Era mais do que aquilo que ela tinha, era mais do que aquilo que ela esperava. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher que teve agora a mente dela transformada, aquela mulher que teve a sua alma tratada, ela entra no quarto que ela construiu para o profeta, deita aquele menino morto sobre a cama do profeta, fecha a porta do quarto, fala com o seu marido, prepare o jumento, chame um servo, porque eu irei atrás de Eliseu. Aquela mulher da primeira parte da história não era mais a mesma mulher da segunda parte da história. Agora ela não agia mais baseada pelos sentimentos, mas ela agora decidiu pensar antes de agir. E pensando desta maneira, ela vai até o profeta. E quem recebe é Geazi ou Geazi, que era o servo do profeta Eliseu. E ele diz então, Geazi, acompanhe essa mulher até a casa dela. Leve o meu bordão. E quando você chegar lá na casa, toque no rosto do menino com o bordão. Mas sabe o que aquela mulher fez? Segunda Reis 8:30. Mas aquela mulher se posiciona e toma uma atitude e um comportamento inesperado. E ela diz assim, olha. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Sabe o que aquela mulher fez? Aquela primeira mulher da parte da história, que dizia, não acredito no que você diz. Ela disse o seguinte para o profeta, escute bem. Se você não for comigo na minha casa, eu não saio daqui e eu não vou. Fico pensando, como mãe, eu deixaria meu bebê lá, meu filho lá, inerte, morto? Ou eu iria atrás do profeta? Eu agiria no sentimento de uma mãe? A palavra de Deus diz que o amor de Deus se compara e é maior do que o amor de uma mãe. Ou eu iria atrás do profeta? A palavra de Deus diz que essa mulher não apenas foi. Eu imagino que o profeta não estava tão perto. Não havia trem-bala, não havia avião, não havia meios de locomoção que fossem rápidos. Ela foi de jumento. Pensa no caminho. Pensa durante o tempo de espera até encontrar-se com aquele profeta. Pense quantos pensamentos tentaram paralisá-la. Quantas vezes ela pode ter sentido vontade de voltar. Quantas vezes ela pode ter sentido vontade de desistir ou de parar no caminho e chorar. Mas ela foi enfrentando obstáculo por obstáculo. Ela foi olhando para a frente, onde promessa existia através do profeta. Ela não ficou olhando para onde ela havia deixado o menino. E ela foi caminhando. E quando chegou lá, ela estava tão tomada de fé, tão cheia de fé, tão cheia de esperança, que ela disse para aquele homem, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ela sabia que se o profeta estivesse com ela, a palavra estaria com ele. E por causa da palavra, o milagre aconteceria. Talvez se nós tivéssemos um profeta no bolso da nossa calça, talvez se você pudesse carregar um profeta na chave do seu carro, na chave da sua casa, talvez se você tivesse a foto de um profeta, fosse mais fácil muitas vezes de acreditar. Mas como Deus não é algo palpável, como Deus não é algo visível,
Como Deus não é algo que você possa ver materializado, a sua fé tem que ser maior. Porque você tem que acreditar, ainda que você não veja nada. Você tem que confiar, ainda que você não sinta nada. E o nome que nós damos para isso é fé. Não adianta termos amuletos. Não adianta virmos no culto, no TLG, nos PGs. Não adianta preenchermos a fichinha da campanha das 12 meses, que é o jejum e oração. Nada adiantará se você não acreditar. E todas as vezes que tiver que tomar uma atitude, não se basear naquilo que você acredita. E agir segundo essa fé. Eu fico admirada da fé dessa mulher. Ela não estava ali para perder. Ela não estava ali para ouvir uma resposta negativa. Ela não estava ali para ouvir uma sentença desfavorável. Não, ela estava ali acreditando que aquele profeta, quando chegasse na casa dela, ele traria as boas novas do reino para aquela criança. E a palavra de Deus diz que Geazi chegou na frente, depois chegou o profeta. E o profeta entrou naquele quarto. Então ele orou. Ele tocou com o bordão naquele menino. E o menino então teve o seu corpo aquecido. Depois aquele menino espirrou 7 vezes. E aquele menino enfim ressuscitou. Veja a riqueza de detalhes que a palavra de Deus te traz. Líder, estude esta palavra, coma esta palavra, veja os detalhes, que lindo desta palavra. Esta mulher ainda teve que esperar um pouco mais, não foi tão rápido. O profeta chegou, entrou no quarto, orou e começou a agir segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Enquanto isso, ela ficou aguardando fora do quarto. Quantas vezes chegamos perto de ver algo? Chegamos próximos de tocar na vitória, na bênção, mas não sabemos esperar. E nos posicionamos de uma forma que desagrada a Deus. De uma maneira dúbia, conflitante. E por causa disso, não desfrutamos naquele exato momento. E se existe uma crença que muitas pessoas têm, e é uma crença que paralisa, ela é mais ou menos assim: se Deus quiser, Ele faz. E se não fez, é porque Ele não quer. Conhece alguém que diz isso? Se era para acontecer, acontecia. Se não aconteceu, é porque Deus não queria. Até que ponto é Deus e até que ponto somos nós? Até que ponto Deus não agiu? Ou até que ponto você não agiu e por causa disso Deus não pôde ir contra a palavra dele? Se Deus pode fazer todas as coisas, se tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, eu não vejo nada que seja impossível para Deus fazer. O que eu vejo é que muitas vezes nós não sabemos manifestar o poder de Deus naquilo que nós precisamos. Saímos daquele hospital, eu e a intercessora, nos sentindo um pouco frustradas. E a intercessora dizia, nós tínhamos que ter agido em fé e feito uma oração. E dito, eu disse para ela, a autoridade naquele lugar era a mãe, e a mãe não quis. Quem é autoridade dentro da sua casa? Quem é autoridade sobre a vida dos seus filhos? Quem é autoridade no seu lar? Quem é autoridade espiritual dentro da sua casa? Note, autoridade espiritual não representa a mesma autoridade na hierarquia familiar. Como esposa, você se submete ao seu marido, mas de repente você, na autoridade espiritual, você hoje tem uma autoridade que o seu marido não conhece. Então você pode orar por ele e exercer essa autoridade. E por causa dessa autoridade da sua fé, você pode fazer com que o seu marido, através da sua fé, tenha mudança na vida dele. Você pensa, você sente, você age. Mas quantas vezes paralisamos a ação de Deus e decretamos o fim para aquilo que para Ele é o começo? Quantas pessoas disseram
que se Jesus era o Filho de Deus, ele deveria ter saído daquela cruz. E como ele não saiu, o inferno todo comemorou a morte dele, porque achavam que era o fim. Mas ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que ele ressuscitou e a pedra foi removida.